Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. De segunda, todas as segundas, dias de segunda, então toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui com a nossa queridíssima Van Gomes, o nosso Virtuosas Modo On, que acontece toda segunda-feira e hoje, claro, não seria diferente, né, Van? Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Rede 316, bom dia, bonita, bora agitar a segunda, bom dia, pastor Welber, tudo bom? Como está o clima por aí? Olha, chovendo, já choveu bastante, tá um mormaçozinho, mas a temperatura ainda há pouco que eu olhei por aqui, tava 19 graus, viu? Tava bom a temperatura, né? E amanheceu chovendo, desde as 6 horas da manhã que tem uma chuvinha aqui, pelo menos eu acordei, não sei se choveu mais cedo, mas desde as 6 horas da manhã que tava chovendo aqui na nossa capital, né? Então tá gostoso o clima. Né? Pois é, eu penso assim, que quando segunda-feira começa com chuva, é Deus querendo provar a nossa determinação. Com certeza. Choveu, dá uma moleza pra levantar, né? Dá uma moleza. Aqui também choveu de madrugada. Eu só percebi porque quando eu acordei pela janela eu vi as ruas úmidas, né? Sim. Molhadas. Então não nem ouvi durante a noite, não. Dormi aquele sono dos santos, sabe? Aquele sono Sim. bom. Mas eu percebi que choveu. Aqui tá com um dia claro, não tá aquele sol pocando, como a gente fala aqui no Espírito Santo, mas tá abafado e assim, meio, não sabe se chove, não sabe se faz sol, não sabe, tá aquele negócio meio indeciso hoje, mas é o dia que o Senhor nos fez, é o dia que o Senhor nos entregou, então vamos nos alegrar nele e receber como uma nova oportunidade. A misericórdia dele chegou na nossa vida de novo. Pastor Welber, eu tô assim numa vibe desse final de semana. Eu tô agitada. Eu já sou muito devagar, né? Mas eu tô numa agitação, rapaz. Então conta pra gente o porquê dessa agitação, e o que aconteceu nesse fim de semana de bom aí, vai. Ai, rapaz, Deus me deu de presente um final de semana muito abençoado. Oh. Eu andei porque foi semana do Dia Internacional da Mulher, né? Então pensa no quanto que tinha de bonita querendo compartilhar e reunir e fazer café e fazer chá da tarde e culto das mulheres. Nossa, foi uma explosão. Essa semana foi bem agitada e o final de semana não foi menos agitado. Eu estive só no sábado eu estive em 2 igrejas compartilhando verdades a respeito de Deus para nós mulheres. À tarde eu estive numa igreja aqui em Vila Velha, à noite eu estive numa outra. Eu fiz até uma doideira, sabe? Porque assim, eu tava numa igreja à tarde, saí de lá 5:30 para estar 6:30 em outra, assim. E eu consegui, mas eu consegui porque que eu estava com os meus guardiões. Como é que fala? Guardiões mesmo. Guardiões, tá bom. Guardiões, né? Foi Léo e Samuel foram comigo esse final de semana. Eu fui falar em 2 igrejas e eles foram me acompanhando. Até também, né, pra me deixar ser mais rápida, me ajudando em tudo. Foi uma benção. Eu tô muito animada porque esse final de semana eu estive falando que às vezes eu preciso ir sozinha ou com uma amiga. E Léo vai me dando suporte com as crianças, mas eu consegui ir com eles. Foi uma noite, foram dias especiais, foi muito legal. E domingo, como Deus falou ao meu coração e a muita gente lá na nossa igreja, o nosso pastor pregou sobre a mulher encurvada. Pensa, pastor Welber, palavra simples, direta, mas que encontrou terra fértil. E sementes foram semeadas e vidas foram alcançadas. Eu fiquei, assim, super animada com a quantidade de pessoas que se converteram no domingo à noite na minha igreja, né? Na igreja que eu congrego. Eu pude ver Deus falando com pessoas, como Ele continua fazendo. E aí, hoje de manhã, acordei feliz da vida, né? Porque eu vi tudo que eu vivi, experimentei esse final de semana. E hoje de manhã já fiz minha live às 7 horas da manhã lá no perfil.
E agora estou aqui para continuar compartilhando aquilo que Deus tem para nós mulheres, para nos ativar, para ativar em nós as virtudes que Ele já derramou sobre as nossas vidas. É esse o intuito de eu estar aqui mais uma vez, fazer com que você, mulher cristã, mulher que aceitou a Jesus, entende que Ele é o seu Salvador, falar para você que Ele está interessado nas virtudes que Ele já derramou sobre você, já te vocacionou. Você tem que deixá-las em modo on e não em modo off. E para você ter essas virtudes ativadas, hoje trago um segredo, porque quando você tem as virtudes ativadas, você alcança sucesso. Lembra que a gente está na busca de um ano repleto de sucesso, e hoje eu vou contar um segredo sobre que a gente tem que trabalhar para poder alcançar esse sucesso. E o segredo de hoje é sabedoria. Nós não podemos abrir mão da sabedoria. Eu quero conversar com você sobre sabedoria. Posso começar, pastor Welber? Pode sim. Só antes eu vou só dar um aviso para o pessoal que tá ligado aqui com a gente, né? Que você que quiser participar, então 11 9 30 03 03 16, né? 11 9 30 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô, o teu recado, perguntas para Van no tocante ao assunto. No finalzinho a gente também pode estar fazendo isso daí, né? E quando ela terminar aqui, a gente pode abrir aí para que você possa participar. E para você que está chegando agora na rede, de repente chegou na terça-feira passada em diante, né? De terça-feira para frente ali, o povo que chegou depois, toda segunda-feira a gente tem um bate-papo com essa moça aqui a partir das 10 da manhã, é o nosso Virtuosas Modo On, né? Então hoje, claro, como a gente já falou aqui, não vai ser diferente. Então você pode participar aqui com a gente, tá bom, Van? Então vamos lá. Tá ótimo. Manda ver. Na verdade, não é um discurso, né? É uma conversa. Então, vocês que estão nos ouvindo, por favor, deem a sua ponderação, comentem, conversem com a gente. O importante é a gente crescer, né? Crescer em conhecimento. Exatamente. Mas vamos falar aqui sobre a sabedoria. Quando a gente fala sabedoria e a gente pensa no conceito bíblico, a gente pensa logo no quê? A mulher sábia constrói e a tola destrói. Então, eu preciso entender que a consequência da sabedoria é a edificação. Não é apenas a edificação de um lar, porque a sabedoria, ela resvala em vários aspectos da nossa vida. A gente constrói um empreendimento de sucesso, a gente constrói relacionamentos de sucesso. A sabedoria nos ajuda a construir. E a falta da sabedoria nos derruba. Faz da nossa mãos, em vez de serem mãos que edificam, mãos destrutivas. Isso é muito perigoso. Mas a gente não quer falar aqui sobre as destruições, a gente vai pensar um pouquinho na estratégia para construir. A gente está aqui para levantar e potencializar as nossas habilidades em construir. E quando eu vejo, para você que está chegando agora, como o pastor Welber falou agora há pouco, o quadro Virtuosas Modo On, ele é todo baseado na mulher de Provérbios 31. E aqui, ao longo de um ano já passamos de um ano de existência aqui com o quadro, a gente vem tratando essa visão a respeito desse pequeno trecho da Bíblia, que vai do verso 10 ao verso 31, onde ali está descrito metas que uma mulher exemplar, uma mulher plena, uma mulher de destaque, uma mulher virtuosa, modo on, ela conquista. E não podemos esquecer que isso daqui não foi uma conquista com ações simultâneas, tipo ela conseguiu num passe de mágica. Não é assim. Aqui é um processo, é uma vida. Então faz parte de um processo, a gente não pode abrir mão disso, de entender que é ao longo da vida que eu vou conquistando essas metas, vou batendo essas metas. E nesse pequeno trecho também tem segredos que são extremamente viáveis para mim e para você que está me ouvindo. Um desses segredos está justamente no verso 26. Ela não fala de qualquer jeito.
Ela fala com sabedoria. E em Provérbios mesmo, o sábio Salomão diz que a sabedoria o temor do Senhor é a chave, é a porta, é o caminho para a gente encontrar essa sabedoria. E será que essa mulher aqui, ela tinha esse temor? Tá lá no verso 30. A beleza enganosa e a formosura vai passar, é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha que interessante, porque lá, um pouco mais acima, fala no verso 28, que os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia. E no verso 30 fala, a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha só. Então você quer ser elogiada, você quer ser reconhecida pelos seus filhos, pelo seu marido? Você quer ser reconhecida pela sociedade? Você quer ser reconhecida por Deus? Tema o Senhor. E esse temer não é apenas ter medo da poderosa mão dele, da justiça dele, mas é levar em consideração a vontade dele, a opinião de Deus, dar prioridade a isso. Então, quando nós nos dedicamos em dar prioridade à vontade de Deus, ao querer dele na nossa vida, nós nos tornamos mulheres sábias. Nós nos tornamos pessoas sábias, porque isso não é exclusivo da mulher. Nós nos tornamos pessoas sábias. E, desculpa que às vezes eu tenho uns pigarrinhos aqui, tá? E, olha só que interessante. A gente precisa saber a diferença entre sabedoria e inteligência. Porque existe a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. São palavras diferentes e têm essência diferente. Porque existem muitas pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria. E aí você pensa assim, gente, mas fulano de tal é tão inteligente, como é que não cresce? Como é que não desenvolve? Como é que não tem sucesso? Porque tem inteligência, mas não sabe usar a inteligência com sabedoria. E a gente vai tratar um pouquinho disso. E eu espero no Senhor que essa sementinha que eu estou jogando hoje encontre em você que está me ouvindo agora terra fértil. E que o Senhor, no tempo dele, lhe dê crescimento e desenvolvimento. Vamos lá. Deixa eu explicar para você a diferença de uma pessoa inteligente para uma pessoa sábia. Antes de começar essa explanação, eu quero te dar uma sugestão. Porque você que é bonita e me acompanha aqui já sabe o que eu vou te pedir, né? Caderno e caneta na mão. Não jogue essa oportunidade fora. Já falei para você várias vezes. Tempo é um investimento que não tem estorno. Essa oportunidade que Deus está te dando de adquirir conhecimento, ela talvez não vá voltar. Eu estou exagerando. Ela vai voltar sim. Por quê? Esse conteúdo vai ficar gravado e você tem acesso a ele em todas as plataformas de podcast. É só digitar Virtuosas Modo On e você vai encontrar lá todo o conteúdo que a gente já vem trazendo ao longo desse 1 ano de Virtuosas Modo On aqui na Rede 316. Você pode encontrar conteúdos mais no nosso site, no canal do YouTube e também no meu perfil pessoal, virtuosas.modoon. Nas redes sociais, lá também tem muito conteúdo para te ajudar a aprender, a desenvolver e aplicar na sua vida. Então, já pegou seu caderno? Já pegou sua caneta? Porque eu sei de ouvintes que às vezes mandam print das anotações. Quero ver você mandar no nosso WhatsApp o print das suas anotações de hoje, hein? Então, bora lá, vou começar. Uma pessoa inteligente resolve um problema. Uma pessoa sábia previne o problema. A citação costuma ser atribuída a Albert Einstein, mas não se sabe ao certo se veio dele, se é dele realmente essa expressão. Mas o homem inteligente aprende com os seus próprios sofrimentos, mas o homem sábio aprende com o sofrimento dos outros. Ele está em observação. Ele aprende vendo
a barba do outro, né? Diz que vê a barba do outro pegando fogo, bota a dele de molho. Não tem esse ditado popular? Pois é. E eu quero conversar com você a respeito dessa experiência de você não apenas resolver problemas, mas se prevenir dele. Olha o que diz Provérbios 3, do verso 13 e 14. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá, a sabedoria, do que a prata. Melhor é a sua renda. Renda de quem? Da sabedoria, do que ouro fino. Mais preciosa do que pérolas. O que é mais precioso do que pérolas? A sabedoria. E tudo que pode desejar não é comparável a ela. Ela quem? A sabedoria. A sabedoria. A sabedoria é a base para se chegar ao sucesso. É a inteligência organizada e estratégica para decidir o que se quer e como chegar lá. Agora, olha só. Com ela, com a sabedoria, a gente, por exemplo, pode escolher o tipo de semente que a gente vai lançar em determinada oportunidade e quais são os efeitos e as causas que são possíveis de acontecer para que aquela semente venha a germinar e desenvolver, crescer e dar frutos. O que eu quero deixar claro, e eu vou tentar ser o máximo de didática possível para você absorver esse conhecimento, é que o que a inteligência traz não é o como fazer como prioridade de raciocínio, mas o que fazer. Ela é meio que o resultado de um conjunto de expertise, de conhecimento e de prática, ok? Então veja só, existem pessoas que têm um nível alto de inteligência, né? Aquele coeficiente de inteligência, o QI, e com o raciocínio e talvez a capacidade de memorização fora do normal, eles são reconhecidos como prodígios. São pessoas fora da curva mesmo. Mas isso não garante que essas pessoas com QI muito elevado sejam realmente pessoas sábias. Muitas pessoas têm conhecimento, têm inteligência, ou seja, têm um QI elevado, mas não têm sabedoria. E a sabedoria, quando a sabedoria não existe, não acontece, a inteligência e o conhecimento se tornam desnecessários, irrelevantes. Compreende? A sabedoria, na verdade, ela é uma inteligência maior. Ela é a combinação, ela é o resultado desses fatores. Não é uma coisa que nasce na gente, mas é uma coisa que é adquirida. Como? Debaixo do temor do Senhor. É adquirido na convivência com Deus. É adquirida na meditação diária da palavra. É adquirida num relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não é adquirido somente quando nós estamos na congregação, mas no nosso momento devocional diário, individual. Não é naquele coletivo ou talvez no culto doméstico. É uma inteligência, uma capacitação que Deus dá individualmente, personificadamente para cada um. Olha bem o que o texto que eu narrei para você de Provérbios está dizendo. Que a sabedoria, ela é mais preciosa do que ouro, do que pérola, do que o bem mais precioso que você pode pensar, e milhões de dólares e reais. Quando você adquire a sabedoria, as outras coisas ficam desvalorizadas. E, na verdade, Salomão, ele quer dizer isso pra gente porque ele aprendeu do pai, né? Ele falou com o pai dele: pai, de tudo que eu devo buscar, o que melhor que é importante para mim, o que eu tenho que focar em buscar. E aí Davi chega para ele e fala assim: busque sabedoria.
Eu acho interessante que Salomão foi um filho que temeu aos seus pais, que honrou, que deu atenção aos seus pais, deu atenção à instrução que o pai dele lhe deu, que ele se tornou o homem mais sábio que já existiu, e a Bíblia diz que nunca existirá uma pessoa tão sábia quanto Salomão. Ele sabia a estratégia, o caminho, e sabe, experimentando, ele entendeu, ele provou o resultado da sabedoria. Olha o que diz em Provérbios 24, verso 3. Eu vou ler na minha versão que eu tenho aqui. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Vou ler para você aqui, Provérbios 24, do verso 3 ao verso 6. Olha o que diz. Com a sabedoria se constrói o lar, a casa. E com discernimento, em outras versões diz conhecimento, ela se firma. Pelo conhecimento, ou seja, pela expertise, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Vou ler numa outra versão para você ter um outro prisma desse mesmo texto. Olha só, agora na versão revista e atualizada. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento, e mais do que o homem robusto. À medida que a prudência fará, com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Ou seja, se você tem sabedoria, você tem mais força do que o forte, você tem mais conhecimento do que o sábio, você é mais do que aquela pessoa robusta. E com a prudência, você pode partir para a guerra. Agora, ele dá um segredinho. Na multidão de conselheiros está a vitória. A busca da sabedoria precisa ser uma constante na nossa vida. E para essa constante acontecer, você vai precisar passar por 3 níveis. Agora eu vou pedir para você didaticamente visualizar aí, porque nós estamos numa rádio, então é mais por áudio, eu não tenho muito da imagem para te passar, mas eu quero que você visualize como 3 círculos sobrepostos, tá bom? E não interconectados, eu tô querendo dizer um sobre o outro. Então tem o círculo macro, aquele círculo grande. Então aí no seu caderno você vai fazer um círculo grande. Esse primeiro círculo é uma visão geral da sabedoria. É aquela sabedoria que trata o saber, trata da sensatez e trata da instrução necessária para fazer escolhas certas, para saber conduzir a vida. É uma visão ampla, ok? Dentro dessa visão macro que vem a sabedoria, tem um círculo um pouco menor, que é a sua competência profissional, que é a sua expertise, que é a sua habilidade vinda pela inteligência, pelo estudo, pela técnica, pelos conceitos científicos, pelas bases científicas. Então, tem o macro, que é aquela visão ampla, e dentro tem um conceito menor de sabedoria que vem através da inteligência, do conhecimento. Mas tem um menorzinho, que é como se fosse um núcleo dentro desse macro, do médio, e tem o menor, que é o conhecimento mais profundo, que vem de uma intimidade em uma área específica, e essa intimidade, ela tá também muito pessoal,
que é necessária justamente para que você alcance o sucesso. É uma essência, é algo muito específico. Essa sabedoria, ela tá ali como um núcleo que alimenta o macro da inteligência, que alimenta o geral, compreende? E é nesse núcleo que a gente tem que colocar o que é importante. Aquilo que não vem da nossa busca intelectual, mas que não nasce com a gente, que não é uma expertise inata, mas é uma bênção concedida por Deus. É algo entregue por Ele para cada um de nós, para aqueles que buscam, para aqueles que decidem com ousadia, porque é necessário ousadia, é necessário força, né? Lembra quando Deus fala com Josué, seja forte? É necessário coragem, seja corajoso para cumprir tudo que eu te tenho ordenado. É nesse núcleo que a força, a sabedoria, a força e a coragem precisam estar. Voltando os seus olhares justamente para essa essência vinda do alto. Uma essência divina, uma essência extremamente poderosa. E o que essa essência vai fazer? Ela vai enraizar, ela vai jogar nutrientes, talvez na sua visão técnica, e cada um escolhe a sua expertise, o seu campo de atuação, o seu nicho, e vai usar isso tanto nessa área profissional como na sua visão geral de vida. Compreende? Dá uma pausa aí, deixa eu beber um golezinho de água aqui. E aí, olha só, o caminho para você adquirir esses 3 níveis de sabedoria está exatamente à disposição da sua forma de ver essa entrega de Deus para você. Porque essa entrega de sabedoria sobre a sua vida está disponível, à disposição de estar disponível. Não sei se eu fui redundante, mas eu quero que você entenda que você tem que visualizar que essa sabedoria está disponível para você todos os dias. Mas para isso você tem que estar disponível para receber e tem que estar disponível para receber com humildade. Você tem que saber que você não sabe o tudo e você tem que se colocar no seu lugar de humildade para receber essa sabedoria, para receber esse conhecimento, para adquirir esse conhecimento. Por quê? Porque a arrogância, ela precede a queda. Por quê? Porque a arrogância bloqueia justamente essa aquisição de conhecimento. A gente acha que não precisa saber. Não, porque isso eu já sei, porque isso eu já ouvi, porque isso daí eu já vivo. Mas sempre temos algo para aprender. E aonde eu vou encontrar esse conhecimento que eu entendo que não sei na sua totalidade? Ele está justamente nas leituras, nas experiências, nas orientações, nos treinamentos. Leitura do quê, Van? Na leitura da palavra de Deus, da Bíblia. Do estudo da Bíblia, não é daquela leitura que você bate o olho, deu uma lidinha porque fez a leitura diária proposta pela escola bíblica dominical ou pela leitura anual que a sua igreja está fazendo, ou que você até se propõe a fazer. Não é uma leitura en passant, é uma leitura estudada. É buscando a origem das palavras, o sentido da palavra, qual é a origem dela no grego, no hebraico. É buscar a informação. É na leitura da Bíblia de forma estratégica, como quem busca um tesouro escondido. É na leitura de livros relevantes, influentes, não é ler qualquer coisa, prestando atenção na história do autor, na mentalidade do autor, na linha de pensamento que o autor está trazendo. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém saber. Sabe por quê? Porque o conhecimento, a nossa crença vem pelo ouvir. E quando você está lendo, aí você vai falar, não, Van, quando eu estou lendo, eu não estou ouvindo. Está ouvindo sim, está ouvindo mentalmente. E a gente tem que saber que de tanto a gente ouvir, a gente pode acabar indo numa onda que não convém para um cristão. Não se esqueça que as más
conversações, e quando você lê um livro, por exemplo, você está conversando com o autor, você está ouvindo a opinião dele, podem corromper os bons costumes. Não é verdade? Então, como eu consigo esse conhecimento? Lendo a Bíblia de maneira estratégica, lendo livros que vão trazer uma visão talvez mais clara daquele conceito bíblico, sempre botando a Bíblia como um paralelo. A Bíblia é o nosso manual prático, é a nossa regra de fé e de prática. Então, se eu tô com um livro que está me levando para algo que não está batendo com o meu manual de fé e prática, ele não me convém. E não dê ouvidos a ele, porque ele pode te corromper. Ele pode te desviar daquilo que Deus já tinha planejado para você. E também outra forma de conhecimento é através da experiência ou da orientação dado por outras pessoas. E aí eu te pergunto, falo por mim, que estou quase full time nas redes sociais, quase full time digitalmente. É o meu campo de atuação. Quem você tem seguido? Quem tem sido influência na sua vida? Abra um alerta. Quem você tem permitido que seja influência na sua casa? Tanto a respeito do seu casamento, quanto dos seus filhos. Você sabe a base dessas pessoas, você sabe a ideologia dessas pessoas, você sabe o pensamento dessas pessoas, você sabe a criação dessas pessoas, você sabe os valores dessas pessoas, você sabe os princípios que elas seguem. Isso é importante. Nós não podemos esquecer que isso daí vai gerar todo um conceito de geração de conteúdo. E muitas das vezes vejo cristãos, mulheres e homens, aí eu vou abrir aqui para os bonitos também que estão me ouvindo, estão sendo levados por conceitos trazidos por pessoas extremamente insensatas. Pessoas que não são tementes ao Senhor, mas estão baseados na sua própria inteligência. E maldito é o homem, a Bíblia fala, que confia na sua própria inteligência. Inteligência sem sabedoria não leva a gente ao sucesso, a uma vida segundo os propósitos de Deus pra gente. Quem você tem seguido? Quem você tem compartilhado nas suas redes sociais? Qual é o assunto e as temáticas que você tem propagado? Preste atenção, porque se você está seguindo essas pessoas, se você está dando ouvido para elas, se você tem conversado, mesmo que às vezes você não falando, mas você tem ouvido a opinião dessas pessoas, você pode estar correndo grande risco de se corromper. Corromper, às vezes, daquele bom costume que você recebeu do seu pai e da sua mãe enquanto era menino. Quantos adultos que nós conhecemos hoje que cresceram em berço cristão e hoje estão afastados, estão perdidos no mundo. Por quê? Porque deram ouvido a más conversações. Quem você tem retido como influência? Outra forma de conhecimento são os treinamentos. Agora, depois da rede social, da pandemia, os treinamentos digitais, principalmente, ficaram muito mais disponíveis para a gente. E às vezes a gente coloca justificativas, né? Não, eu não preciso, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não tenho tempo. Um dia desses eu ouvi numa pregação de um pastor aqui de Guarapari, e ele disse, olha só, se você está dizendo que não tem tempo, pastor Rafael Abdala, ele disse, se você não diz que não tem tempo, você está indo de encontro a Deus. Você está confrontando Deus. Porque Deus é o dono do tempo. E se você diz que não tem tempo, é porque você está dizendo que Deus não deu tudo que você precisa. Que Deus não foi suficiente na sua construção, inclusive da dispensação do tempo. Tempo é uma questão de prioridade. E se você entende que adquirir conhecimento vai te levar a uma inteligência que, debaixo do temor do Senhor, vai fazer com que você desenvolva sabedoria, você vai ter tempo para treinamentos, para leitura, para adquirir conhecimento. Conhecimento de quem?
de um mentor, de um professor, até de um bom amigo. Tenha tempo para conversar com pessoas que compartilham da palavra baseado na verdade. Porque conversa fútil nos afasta da verdade. Então saiba como escolher a quem você está dando ouvidos. Bom, a Bíblia recomenda que sejamos prudentes e que busquemos conselheiros. Daí a importância do aperfeiçoamento contínuo para que através dos conselheiros, que pode ser, como eu acabei de falar, livro, treinamentos, cursos, palestras, relacionamentos de amizade, consigamos nos conduzir bem nessa jornada em busca do sucesso. Quem ou quais têm sido os seus conselheiros? São pessoas tementes ao Senhor, porque quem é temente ao Senhor está cheio dele e transborda ele. Saiba escolher seus conselheiros. Te pergunto, quais são os seus conselheiros? Segunda pergunta, qual foi o último curso que você fez? Te gerou sabedoria ou te gerou apenas inteligência? Outra pergunta, qual foi o último livro que você leu? Te gerou inteligência ou sabedoria? Outra pergunta, qual foi a última live ou palestra ou podcast que você tem assistido? Tem te dado simplesmente inteligência ou tem te levado ao nível mais alto de sabedoria? Você se lembra da última ocasião em que pediu um conselho a uma pessoa? Essa pessoa era uma pessoa, na sua visão limitada, uma pessoa reconhecida como sábia? Isso são questionamentos que a gente tem que se fazer todo dia para, inclusive, sabermos decidir a quem nós estamos seguindo. Então, agora, para concluir a minha linha de pensamento, eu quero trazer para você 3 degraus para você subir no seu nível de sabedoria. O primeiro degrau é saber a quem seguir. Olha o que diz em Eclesiastes 10, verso 10, na segunda parte do versículo. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, esse é o primeiro degrau. E eu posso dizer até que ele é um degrau importante. Saber o que se quer, fazer a escolha do caminho a seguir e como buscar esse caminho de forma equilibrada. E isso são pontos que você vai adquirir modelando, vendo através de relacionamento. E olha como é interessante que Jesus, o nosso grande mestre, ele sabia dessa estratégia, da eficácia dessa estratégia. Então, o que ele fez? Se tornou carne, Deus se tornou carne e veio ser modelo de prática aqui, 100% humano. E aí ele diz, olha, eu sou santo, sejam santos como eu sou, viva uma vida como eu vivo, olhem para mim e copiem, imitem. Interessante que de todos os discípulos que Jesus teve, só Paulo pegou essa sacada. Jesus conviveu com 12, mas foi Paulo que pescou e disse, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ser seguidor de Jesus não supre todas as nossas necessidades em busca da sabedoria. E quando essa vivência ela é posta à prova, se a gente não imita Jesus, mas só anda com ele, nós corremos o risco de negá-lo, de vendê-lo por moedas de prata, de duvidarmos de quem ele é e do poder que tem de acalmar a tempestade. Temos inclusive atitudes destrutivas, como sacar uma espada e cortar e ferir o outro ser humano. Essas atitudes que eu narrei não foram de pessoas comuns que estavam no meio da comunidade, da multidão seguindo Jesus, são dos discípulos que andavam com ele. Então veja que é importante nós modelarmos. E quando nós modelamos, nós começamos a replicar as suas atitudes.
E Paulo viu que era importante replicar a forma de pensar, a forma de olhar, a forma de falar. E olha quão impactante foi Paulo. Interessante, 12 discípulos, mas o que mais foi relevante foi justamente Paulo. Por quê? Imitador de Jesus. Então, primeiro degrau em rumo a uma excelência na sabedoria é saber a quem você está seguindo. Agora, saber o quê? O que eu tenho que focar para escolher quem eu estou seguindo? Os valores. Escreve de caneta vermelha e grifa. Eu tenho que saber os valores de quem eu estou seguindo. Os nossos pensamentos, o nosso comportamento e as nossas atitudes refletem os nossos valores. Quais são os pensamentos, quais são os comportamentos e quais são as atitudes das pessoas às quais eu vou seguir ou eu estou seguindo? Presta atenção nelas. Observe com critérios. Seja minucioso. Eles vão revelar os valores dessas pessoas. O segundo degrau, que eu tenho tempo aqui. O segundo degrau, saber trabalhar, saber articular, saber pôr em prática. Olha o que diz Mateus 9,13. E de aprender. E lembra, não sei se foi aqui que eu falei sobre isso ou se foi numa das lives lá no Virtuosos Modo On, eu dei uma aula sobre aprender. Como é que a gente aprende, Van? Vou dar aqui uma revisão rápida. Aprender, existe uma sequência de atitudes. Você tem acesso à informação, ela faz sentido para você, você pratica ela, você aplica ela na prática e compartilha, ensina alguém, você fala daquele assunto para alguém, você transmite aquele conhecimento que você adquiriu para alguém. E às vezes a gente não executa o último ponto, então o aprendizado não se consolidou. A gente teve conhecimento, fez sentido pra gente, a gente aplicou e parou ali. O conhecimento, ele se consolida, ele se estrutura justamente quando nós passamos adiante. Então, trabalhe em cima daquilo que você está adquirindo. Transmita aquilo que você está adquirindo. Mas sabe uma coisa que bloqueia essa transmissão? A falta de expertise, de conhecimento, de aprofundamento. Porque a gente não quer se debruçar, não quer investir tempo. Às vezes a gente diz que, não, mas eu não tive tempo, eu não tenho tempo para ler o suficiente, para procurar informação o suficiente. E aí você se contenta no raso. Você fica como todos, uma pessoa na média de todos. E ei, deixa eu te dizer, Deus não quer você uma pessoa mediana, medíocre. Deus quer de você excelência. Ele te deu total capacidade para isso. Lembra quando nós lemos na parábola dos talentos que o Senhor, ele distribuiu para cada um de acordo com a sua capacidade. Ninguém ficou sem receber talento. Não falando somente da questão monetária, né? Mas eu estou falando da responsabilidade. Todos os servos receberam responsabilidades. Mas aquele que foi visto como bom e fiel foi aquele que multiplicou, que desenvolveu, que voltou para o seu Senhor excelente. Agora, aquele que recebeu e guardou, seja lá qual for a sua justificativa, porque a desse outro foi por conhecer o Senhor e a sua dedicação e o seu zelo, e teve medo de destruir, né? De perder, e o medo fez com que ele não desenvolvesse a excelência. O que acontece? Foi visto pelo Senhor como mau e negligente. Desenvolva a excelência, busque a excelência, busque aprofundamento, busque conhecimento profundo, estratégico, específico. Para quê? Para que você consiga ser uma boa influência onde você está. Para que você seja um bom sal, que você seja realmente luz.
Ok? Deixa eu explicar para você de forma didática, fazendo um comparativo, para que você compreenda a questão de você saber a importância da excelência, de saber não apenas como fazer, mas o que fazer. E a importância do saber o que fazer. Porque a inteligência sabe o como, mas a sabedoria explica o que fazer. Olha como é interessante. Um médico. Vamos pegar a figura do médico. O médico, ele investe tempo, né, no estudo da ciência, do corpo humano, das medicações, da parte biológica, a parte fisiológica, a parte bioquímica. Então, ele não estuda só o corpo, mas também as reações químicas que acontecem dentro do corpo. Ele estuda a forma do paciente passar a informação, porque às vezes o paciente está dizendo uma coisa, mas ele está querendo dizer outra. Então, veja, o médico, ele desenvolve muitas competências voltadas para a inteligência. Mas, então, olha só como eu defini. Um médico pode ser muito competente para analisar e operar um doente, mas não ter sabedoria para lidar com o paciente pode destruir a saúde do próprio paciente. Quantos médicos estão ali mergulhados em competência técnica, mas por falta de sabedoria vem a perder o paciente, a vida do paciente. Você compreende, então, a necessidade dessa expertise vinda através do trabalho, do exercício, do desenvolvimento? Agora vamos para o terceiro degrau, que é a intimidade, conhecer a fundo sobre o que interessa saber, que está relacionado ao que eu acabei de dizer, a excelência. Provérbios 27:33. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Quando a Bíblia recomenda conhecer o estado das ovelhas, está se referindo a um grau de saber mais profundo a respeito dos outros ou de alguma coisa. Não é ter uma olhada, não é achar que é ter conhecimento concreto do que é. E agora posso dizer uma coisa para você? Oséias, se eu não me engano, é Oséias 4, verso 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Calma aí, só um minutinho. Oséias, se eu não me engano, é Oséias 4, verso 3. Deixa eu ver se a minha memória tá boa hoje, hein, gente? Não, tá ruim. Errei. Enfim. Deixa eu ver se é 6, verso 4. Também não é. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você que está me ouvindo, me ajuda a trazer essa referência. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que a falta de conhecimento traz? Medo. Sabe o que a falta de conhecimento traz? Estagnação. Sabe o que a falta de conhecimento traz? A falta de um posicionamento. Você não se posiciona. Não estou conseguindo encontrar uma palavra que expresse isso, mas você não se posiciona porque muitas das vezes você tem medo de se posicionar sem ter base suficiente para argumentar, para contrapor. A falta de conhecimento muitas das vezes nos impede de estarmos confrontando as ciladas do inimigo. Mas eu quero te lembrar que só ter conhecimento, só ter inteligência não vale de nada, porque uma palavra baseada na inteligência, sem sabedoria, sem a forma estratégica, sem o modo estratégico dessa inteligência ser passada, ou ser usada num confronto, ou ser usada numa admoestação, ela gera destruição, ela não constrói, ela não edifica, ela não cura.
Eu creio que o que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você, bonita, hoje é: tenha inteligência, busque conhecimento de excelência. Já te deu todas as estratégias para isso, mas faça isso com o temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que vai te dizer o como, o quando e para quem agir e como agir. Vai te dar o Kairos. Ele vai te mostrar o Kairos, o tempo oportuno, para que você utilize tudo isso que você adquiriu, tudo isso que está na sua mão. Saiba como agir, e quando usar essa expertise que você desenvolveu. E não use uma expertise rasa. Busque profundidade naquilo que você está escolhendo, que está buscando. Eu creio que quando nós nos dedicarmos e atendermos a esse chamado de Deus para a gente hoje, nós vamos fazer grande diferença onde nós estamos. Aonde você está? Na sua casa? Esse é o seu ministério hoje. Aonde você está? Na sua igreja? Esse é o seu ministério hoje. Onde você está no seu trabalho agora? Esse é o seu ministério hoje. Inteligência e conhecimento não bastam. Desenvolva sabedoria. E isso só se alcança temendo, levando em consideração a voz do Senhor, a direção do Senhor, os princípios e os valores do Senhor na sua vida. Eu espero que esse segredo faça diferença na sua vida. É isso. Muito bem, agora 11h01 em Brasília, 11h01 na nossa capital. Estamos ao vivo, né? Aqui na rede com a minha amiga Van Gomes e o nosso Virtuosas Modo On aqui na rede. Bom demais saber que você está aí plugado com a gente em algum lugar deste planeta de meu Deus. Muito bom, Van. Eu vou devolver para você, para que você, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre o assunto de hoje, né? Sobre o que você, sobre sabedoria e tal, que você estava falando, beleza? Pode concluir, se não, a gente pode ir para as dicas. Tá, eu vou concluir, porque eu tenho que compartilhar com você 5, presta atenção no que eu vou dizer, peraí que eu fechei, eu vou abrir de novo aqui. 5 fatos sobre a inteligência e a sabedoria para você poder destacar aí, discernir qual o caminho que você tem que traçar. Primeiro fato: experiência nem sempre significa sabedoria. Anota isso. Experiência nem sempre significa sabedoria. Outro fato interessante que você precisa saber: os sábios lidam melhor com a frustração do que os inteligentes. Então você vai conseguir identificar uma pessoa sábia, inclusive para ser influência para você ou para você modelar, vendo como ele trata as frustrações. Vamos para um outro, tá anotando aí? Terceiro: a sabedoria nos leva a decisões melhores. A sabedoria nos livra de perigos, a sabedoria nos livra de ciladas. Então a gente consegue desenvolver discernimento quando nós temos sabedoria. Vamos para o quarto. A inteligência pode fazer mal. A inteligência pode ser utilizada em nome de fazer bem para a humanidade, mas se ela for usada de maneira deturpada, ela pode influenciar negativamente. Se lembra que a serpente era o animal mais astuto, ou seja, mais inteligente que Deus havia criado. Uma inteligência mal utilizada pode gerar miséria, desigualdade, fome, preconceito. Então preste atenção, que a inteligência pode causar males. E o quinto e último fato a respeito da inteligência e da sabedoria: a sabedoria conduz as pessoas a uma postura mais otimista. A sabedoria vai enxergar o lado bom das coisas, vai enxergar o lado bom das pessoas. Olha como Jesus, o homem mais sábio que já existiu, ele mais sábio até do que Salomão, olha o que ele disse quando ele estava lá no alto da cruz: eles não sabem o que fazem.
Ele olhou para as atitudes das pessoas. Ele não julgava as pessoas pelo que elas faziam, ele não as condenava, muito pelo contrário, ele perdoou. Por quê? Porque ele enxergou que aquilo que elas estavam fazendo era diferente daquilo que era essência neles. Uma pessoa sábia, ela enxerga as pessoas, as situações com olhares otimistas, com o olhar de é possível mudar, que ela não é assim na sua essência, que ela precisa de uma segunda chance, que isso é o reflexo talvez de uma dor, de um sofrimento. As pessoas sábias são conduzidas num olhar e numa postura otimista. Então eu acho que esses 5 fatos a respeito da sabedoria e da inteligência vão te ajudar a decidir aonde buscar conhecimento, com quem se relacionar, a quem modelar, e vai te ajudar nessa jornada em busca do sucesso. Eu quero deixar esses 5 fatos com você, até como dica. Hoje eu tô com a minha garganta muito, muito irritada. Tô aqui toda hora embargando e tossindo. Peço licença a você por conta disso. Tô toda hora aqui bebendo um golinho de água para não ficar tossindo toda hora. Mas eu acho que essas 5 sugestões, esses 5 detalhes a respeito dos fatos da sabedoria e da inteligência vão te ajudar a ter mais clareza em quem seguir, quem imitar, quem ouvir, não se esquecendo que as más conversações podem corromper os bons costumes que estão em você. Tá bom? É isso, pastor Welber. Muito bem. Van, rapidinho, a Claudilene Rodrigues, ela tá dizendo assim, queria ouvir de novo, Van, não consegui pegar do começo. O que ela faz, hein? Uai, você digita Virtuosas modo on em qualquer plataforma de podcast. Qualquer uma que você tiver aí acesso. E olha, deixa eu dar uma dica aqui, por exemplo, no Spotify, você não precisa necessariamente fazer assinatura. Você consegue ouvir gratuitamente. Digita lá, Virtuosas modo on, e você vai ouvir. Tem desde o primeiro episódio, eu tava vendo aqui, né, que a gente, quando completa aniversário, a gente dá uma olhada pra trás e vê a nossa evolução. Eu assisti o primeiro episódio até essa semana. Falei, gente, quando eu tava expressando, né, uma ansiedade no primeiro episódio, tá lá, tem mais de 30 episódios, bem mais de 30, que você pode adquirir, inclusive a nossa equipe daqui a pouquinho, daqui a no máximo 2 horas vai estar lá disponível e aí você pode ouvir de novo, beleza? Muito bem, a Claudilene tá lá em Guarujá, São Paulo. Ligada aqui na Rede 316 também. Obrigado, Claudilene. Deus abençoe a sua vida, querida. Seja muito bem-vinda. A Paula Belquice, ela tá dizendo, as meninas estão aqui, sim, estão presentes, sim, né? Paula, ela tá lá em Brumado, na Bahia. Ela tá, meninas ligadas, claro. Foi o que ela escreveu aqui. A Marileide também, ela mandou um recadinho aqui para você. Deixa eu só atualizar aqui o que a Marileide mandou. Ela tá dizendo assim, bom dia, pastor, com muitos Os, muitos M's, muitos Is, muitos As. Ela quis falar um bom dia! Exatamente, isso mesmo. Ela, pastor Welber, Ivan e tal, e tá aqui, mandou aqui vários stickers também, valeu. O Marileide tá plugada com a gente lá em Águas Belas, Pernambuco, ligada aqui com a gente todos os dias também. Então, Van, sendo assim, obrigado pela tua participação, bom demais saber que você tá com a gente toda segunda-feira, né? E para nós com certeza é uma honra, e para todos os ouvintes aqui, aí você fica ligado porque tá chegando vários recados aqui, a gente vai ler e você fica ouvindo aí, tá bom? Deus te abençoe, ótima semana, melhoras aí, né? E segunda-feira que vem a gente vai estar de volta aí a partir das 10 horas da manhã aqui na Rede 316 com mais um Virtuosas Modo On, tá bom? Tá joia. Vou me comprometer ao seguinte, se você tiver alguma dica ou alguma dúvida, você pode mandar no WhatsApp que eu respondo por texto aqui, o pastor Welber lê aí pra vocês a respostinha. Se eu não conseguir responder dentro do espaço que a gente tem aqui, né, até 1 da tarde, vamos fazer o seguinte, você pode me mandar no direct lá, virtuosas, no plural, ponto, tem um pontinho, modo on, tudo junto, modum, tá bom? E aí eu respondo por lá também, beleza? Legal. Um beijo, bora agitar o dia. Valeu, Van, obrigado, querida, beijo na família e até segunda, se Deus quiser. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.